Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 3 de março de 2023. E a corrupção no governo federal está de volta às manchetes do noticiário político. Nem bem se passaram 60 dias de governo Lula e já são 3 os ministros envolvidos em controvérsias com a lei. Esse é o assunto do meu vídeo de hoje, me deem um minuto que eu já volto. Pessoal, antes de entrar no assunto, um lembrete. Hoje à noite, sexta-feira, dia 3, às 20 horas, eu vou fazer a primeira live fechada, exclusiva para membros do canal. Vamos tratar de um balanço desses primeiros 60 dias do governo Lula e eu vou responder as perguntas de vocês sobre este assunto e sobre outros assuntos da política nacional e internacional que vocês queiram esclarecer comigo. Para participar da live, se você ainda não é membro do canal, clique no botão Seja Membro aí na telinha do YouTube. Se você tem iPhone, o botão não aparece. Tem que ser pelo navegador do seu computador. Ainda dá tempo de você se inscrever para ser membro do canal e participar dessa live. Hoje, sexta-feira, às 20 horas. Muito bem, gente. Como eu disse na chamada, são 3 os casos de envolvimento de ministros de Lula em controvérsias com a lei. O primeiro caso, que ganhou as páginas da imprensa logo no início do governo Lula, é o caso da ministra do Turismo. A ministra é acusada de envolvimento com milícias. 5 acusados de serem milicianos já foram citados como envolvidos com a ministra, inclusive no esquema político que a ministra mantém com seu marido para controlar a prefeitura do município de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A ministra teve uma votação estrondosa, levou quase todos os votos do município de Belford Roxo, razão pela qual foi alçada a condição de ministra de Lula. O estranho nisso tudo é que o PT passou o governo Bolsonaro inteiro chamando o presidente e os seus filhos de milicianos, de serem envolvidos com as milícias no Rio de Janeiro, e nem bem Lula tomou posse, deu um cargo de ministra a alguém que é acusada de ligação com milicianos do Rio de Janeiro. Pode? Até agora parece que pode, porque o caso desapareceu das manchetes, substituído pela polêmica do Lula com o presidente do Banco Central em torno da taxa de juros e pela polêmica em torno da questão dos impostos sobre os combustíveis. Saiu essa questão das manchetes, entraram 2 outros casos. O segundo caso, que é a bola da vez na imprensa, é o do ministro das Comunicações, um tal de Juscelino, que até então era desconhecido. Juscelino solicitou um avião da FAB no fim de semana passado para um compromisso urgente em São Paulo. Detalhe, o compromisso urgente era um leilão de cavalos, um compromisso privado de natureza pessoal. O ministro também requisitou diárias do governo federal para um compromisso pessoal em São Paulo. Pressionado pela imprensa, Juscelino devolveu as diárias, mas ainda não devolveu o custo dessa viagem de jatinho para atender os seus interesses pessoais. Como eu disse, Juscelino é a bola da vez. Lula declarou que se Juscelino não conseguir comprovar a sua inocência, deve se afastar. Gleisi Hoffmann está fazendo carga contra o ministro do União Brasil, defendendo que ele se afaste do governo. Mas o caso mais grave, mais importante, com menor visibilidade, veio à tona numa coluna do jornalista Carlos Andreasa, do jornal o Globo, e envolve o ministro Valdez Góes, ex-governador do Amapá, Alcolumbre e o suplente de Alcolumbre. Vou contar os detalhes porque esse, do meu ponto de vista, é um caso gritante que deveria receber a atenção da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União e até da Polícia Federal. O negócio é o seguinte: o ex-governador Valdez Góes, até o dia 31 de dezembro, era governador do Amapá. E no apagar das luzes do seu mandato, assinou a construção de uma estrada ligando a capital Macapá ao sul do estado, no valor de 100 milhões de reais. Em seguida, foi alçado à condição de ministro da Integração Regional e, vejam só,
autorizou na condição de ministro a construção da obra que ele mesmo havia determinado como governador que era. Detalhe: a obra será executada por uma empreiteira que é do suplente do senador Alcolumbre, que foi quem indicou Valdez Góes para o ministério de Lula. Ou seja, há aqui um gritante caso de triangulação de interesses entre um senador e o seu suplente, uma empreiteira e um ministro do governo Lula. Está evidente o que está por trás disso, é um absurdo, e Alcolumbre é um dos fiadores da aliança do União Brasil com o governo do PT. Numa conversa com Eduardo Alencar, que eu vou entrevistar numa live aqui no canal no sábado, ele usou a expressão desunião Brasil para caracterizar a dificuldade que o partido de Bivar, Alcolumbre e Pacheco estão tendo para entregar aquilo que venderam ao Lula: apoio do partido ao governo. União Brasil está se federando com o PP com o objetivo de formar a maior bancada parlamentar. Esta federação teria uma bancada maior que a bancada do PL e seria, portanto, um partido aliado estratégico de Lula se fosse um partido unido. Acontece que dentro do próprio União Brasil de Alcolumbre, a gente que apoiou o governo do presidente Bolsonaro, que faz oposição ao PT, como é o caso de ACM Neto na Bahia, assim como no antigo DEM, que é parte do União Brasil, há outras alas do partido pelos estados que se opõem ao governo do PT. No próprio União Brasil, a parte que vem do PSL de Bivar também tem uma divisão entre aqueles que querem vender a alma para o diabo, ou seja, apoiar o governo Lula, e outros que querem fazer oposição. Portanto, o partido deveria, como diz o Eduardo Alencar, mudar de nome, já que não consegue entregar aquilo que vendeu a Lula. Mas isto é problema de Lula e do PT. O problema que nós temos, nós pagadores de impostos, é impedir esse escândalo, esta promiscuidade que é a relação do senador Alcolumbre com o ex-governador do Amapá e atual ministro da Integração e a empreiteira do suplente de Alcolumbre. Aí tem, e não tenho a menor dúvida disso, olho Controladoria Geral da União, olho Tribunal de Contas da União, olho Polícia Federal. É sobre esse escândalo, prioritariamente, que a imprensa deveria jogar os olhos e que os órgãos de investigação do Estado deveriam tomar providências. Esse tipo de coisa só acontece em governos em que o presidente é leniente com a corrupção. Nenhum governante é capaz de controlar totalmente o que os seus auxiliares fazem no governo. Há indivíduos com falhas de caráter que entram na política com o único e exclusivo objetivo de assaltar os cofres públicos, meter a mão no dinheiro do pagador de impostos. E cabe ao governante vedar esse tipo de prática, condenar veementemente, impedir que isso aconteça. A bandalheira começa a aparecer muito cedo, nem bem se fecharam 2 meses de governo, 3 escândalos de corrupção já ocupam a mídia. É bem verdade que não são casos envolvendo diretamente o PT. Eu li na imprensa, antes do Lula tomar posse, que o PT deu um cursinho de compliance aos seus filiados que iriam ocupar cargos no governo federal, com o objetivo de que eles conhecessem os mecanismos de fiscalização da corrupção no governo federal. Ensinando o pessoal como é que se controla o roubo, né, PT? Entendi. Bom, a situação é a seguinte, gente. Nós temos falado aqui de um processo de crise econômica crescente se desenhando no horizonte e de um processo de conflito deste governo com a opinião pública, acentuado especificamente pelo aumento
dos combustíveis, principalmente o aumento da gasolina na bomba, fruto da retomada do PIS, COFINS e CID, impostos federais, sobre os combustíveis. São fatores que certamente desgastam e vão desgastar ainda mais Lula junto à opinião pública. Mas escândalos de corrupção, estes sim têm o poder de corroer rapidamente a imagem do PT, até porque Lula se elegeu vendendo a ideia de que não havia sido condenado, de que era inocente, e consequentemente o ressurgimento de escândalos de corrupção no governo comandado por ele vão cobrar o seu preço nas pesquisas daqui a pouco. É uma conjunção de fatores conspirando contra esse governo e uma oportunidade gigantesca se construindo debaixo das barbas da oposição. Não podemos perder essa oportunidade. Atenção, senhores parlamentares de oposição, atenção, partidos de oposição. Lupa nos escândalos de corrupção do PT, sem deixar de dedicar aquele esforço prioritário à CPMI para esclarecer os episódios de 8 de janeiro. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também no meu canal alternativo do Rumble, o Dextra Jornalismo by Paulo Moura, mesmo nome do canal do YouTube. Se esse canal aqui sofrer algum tipo de problema lá, vocês continuam acompanhando os meus vídeos. Estou de volta ao canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde, com o meu comentário político diário. Peço a você que não se esqueça do Pix mensal, gente. A receita do canal, a audiência do canal, não só do meu, de toda a direita, desabou depois do resultado da eleição e do 8 de janeiro. As pessoas estão decepcionadas, desanimadas, pararam de prestar atenção em assuntos políticos e pararam de ajudar os canais da direita, que são os canais que verbalizam a defesa dos nossos valores. Este canal aqui está há quase 3 anos defendendo ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, em ordem e progresso, e o seu apoio financeiro é fundamental para a continuidade desse trabalho. Agradeço também se você puder continuar chamando amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais. É possível prever o futuro? A curiosidade do ser humano por antecipar o futuro acompanha a humanidade desde o princípio dos tempos. Magos, videntes, cartomantes, bruxos eram consultados por aqueles que queriam saber ou querem saber o futuro. E na política, é possível prever o futuro? Sim, mas não é recorrendo a magos, cartomantes e videntes, e sim aos fundamentos da ciência política. Eu garanto a você que, se você conhecer os fundamentos da teoria, dos conceitos, das categorias que a ciência política entrega aos analistas políticos profissionais, você vai entender o verdadeiro jogo do poder que é jogado abaixo do tabuleiro das aparências e será capaz de antecipar o futuro com base na observação dos acontecimentos presentes. É assim que fazem os políticos profissionais, os analistas profissionais, os cientistas políticos e os estrategistas políticos e de comunicação. Se você está interessado, você não pode perder o curso de Fundamentos de Ciência Política e Marketing Político Digital que eu vou oferecer a partir de abril. Eu sou o jornalista e cientista político Paulo Moura, do canal Dextra do YouTube. Se você ficou interessado, inscreva-se em www.dextracursos.com.br para receber as informações sobre o curso que ofereceremos a partir de abril.